para vocês, ok? Eu vou retomar então o início do slide só para a gente não perder, só para a gente não perder o conteúdo depois gravado, ok? Todos aqui comigo, todos aqui no slide. Todos vendo o slide, gente? Apareceu. Opa, obrigado. Então tá aqui, gente, esse é o tema, design, música, UX. Eu havia comentado que a minha experiência com música foi através dos vinis, né? Aliás, a minha experiência não só com música, mas também com design. E aí eu digo, a princípio aqui, o design gráfico por conta do grafismo, né, dessas capas de disco, vinil, consumir fita cassete, etc. Então eu sou DJ e produtor musical. Então, a princípio, a minha experiência musical foi reforçada com as capas, né? Cover art, enfim, com essa antecipação de experiência, né, que eu tinha quando eu pegava um vinil na mão, quando eu segurava um CD, olhava o encarte do CD, então tudo isso me dava uma experiência a mais, né, não só da minha parte sensorial auditiva, mas também do visual. E o visual, gente, ele é o senso, né, a parte sensorial é, que é mais eficaz, tá? Então, eles descobriram isso logo na década de 60, a importância do design para compor as capas, né, desenvolver as capas dos discos, né, dos vinis. Né? E na década de 60, nós vimos que a música ela representava muito dos movimentos sociais. Né? Na década de 60 teve muita aquela ideia de paz, né, no movimento hippie. Então, são movimentos sociais que de alguma forma, expressadas nas artes, as pessoas se identificavam, criavam empatia. E aí houve muito consumo e principalmente o desejo de ter aqueles profissionais, né, designers, né, que desenvolviam as capas, os designers gráficos, né, e ali, dentro daquele movimento, foi muito desejado pelo comércio. Deixa eu preciso ter um designer para compor essa arte para ampliar a experiência, né, das pessoas. Chamar a atenção também ali quando for comprar o CD, ou aliás, naquela época, o vinil, né? E aí a década de 60 foi marcada por isso, né? É, esse estreitamento do designer. E aí sim começou a gente a compreender e a consumir e a entender a importância de um designer para antecipar a experiência do usuário ali com a capa, com o vinil. Né? Experimentando ali a música antes de ouvi-la mesmo, né? Já comprando ali às vezes pelo vinil, não conhecia o artista, então. E aí, gente, naquela época também os pequenos selos, porque assim propaganda comercial, né? Seja no rádio ou na TV, ali era muito caro, né? E até hoje ainda é caro, né? Com exceção a rádio, né? Que não vem de uma crescente, né? Pelo contrário, mais de consumo. Então, sempre foi caro, sempre foi caro. E aí os selos começaram a apelar pelos designers. Então, poxa, a gente não tem grana para colocar o comercial do disco para lançar o disco, né, na rádio, na TV. Vamos colocar, contratar um designer, porque é mais acessível e ele vai criar a capa dos nossos artistas. Então as gravadoras, os pequenos selos musicais apelaram então para os artistas, para eles, para eles se diferenciarem no mercado. Então tem um designer criando uma capa que vai chamar atenção, que vai antecipar a experiência, então vai vender por si só, não só a música, mas também a capa, o disco, né? E até hoje as pessoas gostam muito de consumir, de capas de disco, de pegar o material na mão, né? Pode ver que acabou a era do vinil, entrou a era do CD, o vinil não morreu, ele ficou ali por um tempo estagnado e agora o vinil voltou a ser produzido. Então as fábricas que tinham fechado por conta da expansão ali do CD, da mídia digital, voltaram a fazer. E mesmo ainda hoje, né, isso eu estou falando de há uns 5 anos atrás, que começou a retomar esse consumo de vinil. Após, né, o nascimento, enfim, do CD, que era mais barato e mais rápido de produzir, a qualidade de áudio era melhor, né? Mais limpa. Então, hoje retomaram essas fábricas, algumas são desejadas e caras de produzir vinis, né? Mas voltou esse consumo porque as pessoas gostam de pegar na mão o material, gostam de consumir o vinil. Tá? Então, isso começou na década de 60, que aproximou ali os designers, né? Ou seja, a arte visual com a arte musical. Né? E aqui tem algumas capas para a gente ver e analisar um pouco disso, né?
Essa capa mesmo, final da década de 70. A década de 70 foi legal, gente. A de 60 veio com essa manifestação de movimentos culturais por conta de inúmeras coisas, né? Que eu falei para vocês, ideais de paz, liberdade, né? As músicas cantando sobre isso, sobre esse tema, né? Dentro desse conceito, os shows, roupas, drogas, são tantas coisas que aconteceram na cultura daquela época, né? Daquela década, e isso foi expressado na música também. Na década de 60 já foi diferente, né? Já sai aquele colorido da década de 60 e a década de 70 ela traz um pouco mais da melancolia e da agressividade, né, do punk rock. Então essa década de 60 ela traz esse conceito, essa ideia. Esse álbum, vocês podem perceber que ele retrata muito bem a década de 70, né? Não tem cor, ela é clean, né? Ela é PB, preto e branco, né? Então aqui a gente vê um pouco e essa capa é um ícone, inclusive, né, da manifestação punk, enfim, do movimento, né? No Brasil a gente tem isso até hoje, né? Visualmente a gente consegue, através da capa, da arte, né, até revelar movimentos, revelar cultura, revelar estilos musicais, né, ambientes. É muito louco essa coisa das artes visuais, né? Dentro da concepção artística musical. E da década de 70, os selos então partiram para esse apelo, né, os selos que não tinham dinheiro, né, para impulsionar a venda na rádio, na TV, colocaram designers e ali era um trunfo delas, né, tipo uma capa bonita, ela é consumida, né, as pessoas compram também pela capa. Né, porque ela antecede, ela nos dá também uma experiência, né, musical. No final de 70 para 80, né, naquela coisa é, dos movimentos, do fim, né, desse movimento de 70, né, da coisa meio do New Wave. Então, vem eu vou contar aqui o caso da gravadora Factory Records. Essa gravadora, inclusive esses álbuns são dessa gravadora, né, da Inglaterra. Ela liderou um pouco do movimento cult, né? Ela abriu uma casa noturna, né? Era uma das sócias da casa, chamava Hacienda. La Hacienda. Essa casa, ela liderou um pouco do movimento cult ali na Inglaterra, e todas as capas da gravadora Factory Records tinham designer fazendo as capas. Então, foi muito louco, porque as capas tinham muita sinergia, então criou um pouco de um conceito naquela época, e liderada por essa gravadora, que também tinha essa casa noturna que gerava um movimento. Então a gente percebeu um pouco muita linearidade ali dentro daquele conceito. Né? E ela liderou esse movimento. Essa é um ícone, essa capa mesmo que vocês estão vendo no slide, né, do Joy Division. Dessa gravadora. O designer, ele inclusive deu uma entrevista dizendo que nessa época, ele que criou essa capa, mas também de outros artistas, como New Order, né, ele disse que ele tinha total liberdade para criar as artes. Isso é muito interessante, porque quando a gente não tem, né, alguém, obviamente que o designer ele tem que compreender, e aí a gente vai entender um pouquinho do design já já, a hora que a gente passar essa parte de música, mas o designer precisa entender um pouco da realidade, do ambiente do artista para poder né, expressar e compilar num gráfico, né, num visual. Então, o Peter Saville, ele, ele era o designer dessa gravadora, da Factory Records, e ele disse que ele tinha total liberdade e ele conseguiu expressar muito bem a tipografia moderna, como vocês podem ver nesse álbum aqui, né, de 81, do New Order. Então, a tipografia moderna, com elementos ali trazidos da linguagem das ruas. Tá? Esse álbum aqui, por exemplo, olha que legal, né? De 83, também no New Order. Então ele conseguiu, dessa tipografia moderna, né? Do New Wave, da década de 80, através de trazer, né? Enfim, junto com isso, a coisa do ambiente das ruas. Né? E isso não foi só com capas de discos, foi também na moda, foi também no cinema. Tá? Então, esses designers, Peter mesmo, Saville, ele trabalhou para diversos artistas, tá? Da moda, enfim, do cinema, e ele sempre trouxe essa identidade com ele, né? Dessa coisa da tipografia moderna, da coisa de 80, né? Tipos retos,
né, sem serifa, com ambientes com ink, né, com tinta, enfim, com elementos gráficos, e essa coisa da rua, essa coisa do ambiente cultural deles, né? Isso é um case muito legal, porque essa linha, né, esses álbuns, enfim, essa gravadora, os artistas daquela época, né, de final de 70 ali, início de 90, ou de 80, perdão, marcou uma geração, né? Trouxe de volta também elementos como pop art, enfim, com esse álbum aqui que a gente vê já da década de 90, olha como muda, né? Como o experimentalismo ele avança, né? Ele tá mais à frente das composições. Então a gente tem um pouco mais de pop art, mais cores, né? Então passa 70, 80 com aquela turbilhão de novidades, né? Turbilhão de coisas de experimentalismo, né? Disruptivo. Então a gente entra no 90 aí com um pouco desses elementos aqui nesse álbum, né? Do Suede. E olha que legal, né? A gente mistura um monte de coisa aqui, né? Pintura, foto, ilustração, né? E a fonte ali, né? Moderna, também predominando. Então, é muito legal isso, a gente perceber essa expressão cultural e musical ao mesmo tempo. Aqui no Brasil, quem não ouviu falar da Jovem Guarda, né? Talvez a gente não viveu nesse momento, né? Mas, olha que legal, o valor que as artes nos discos asseguravam para os músicos era muito maior do que hoje. Se vê nas imagens dos CDs, por exemplo. As capas eram por si só uma peça de comunicação. Seguramente podemos dizer que algumas criações gráficas conseguiram extrapolar o simples limite de uma embalagem. Olha que louco, né? Tornando-se símbolos de uma época. Então, quando a gente lembra de velha guarda, a gente lembra dessa tipografia, né, em movimento, né, cheio ali de curvas, né? E olha os artistas daquela época, né? Roberto Carlos, talvez como principal, e tantos outros. Então, olha que legal. A arte gráfica, né, as capas, o cover art, como a gente chama hoje, né, essas capas de Spotify, né, eles representam também uma cultura, um momento, uma época, né, uma expressão cultural de determinado momento histórico. Então é muito legal a gente entender isso, que o design ele consegue compilar a história, né, com as suas peças, com a sua criação, com a sua coleção. Então o design ele tem esse poder. Para entender o que é design, e aqui eu falo para vocês seguramente que não é uma definição, nunca foi, a definição design, né, nunca foi muito clara, ou seja, transparente ao ponto de resumir em uma simples definição. Até hoje, grandes estudiosos ainda se sentem, às vezes estão, como que eu posso dizer, com dificuldade de compilar o que é realmente design, né? O que na sua totalidade é o design. Então até hoje é um tema discutido, né? Mas dá para a gente entender e simplificar aqui em algumas frases, né? Aqui, o Steve Jobs, todos conhecem, né? Da Apple, o criador da Apple, do iPhone, do MacBook, enfim, de tantos objetos de desejo, né? Ele diz que o design não é função. Design é função, aliás, perdão. E não somente forma, né? Então, ou seja, ele serve para quê? Uma outra frase aqui que também nos ajuda a entender: design é onde ciência e arte se encontram em equilíbrio. Olha que legal. A gente acabou de falar de música, né? Que é uma expressão artística. E o design, né? Que a gente falando aqui sobre as capas, né? Do design gráfico, da parte layout, visual, ele é uma ciência que consegue equilibrar isso, né? Entre a arte e a função, como Steve Jobs diz. Tem uma definição bem legal que eu acho que vai ficar um pouco mais claro para vocês, um pouquinho longo aqui. Ó. Design significa ter e desenvolver um plano, um projeto. E aí vem, gente, o design é desenho? Não é desenho, tá, gente? O significado da palavra design é projeto.
tá? Então, mas a gente vai entender um pouquinho por que chama projeto, por que design não é desenho, é um projeto, né? A partir desse significado aqui, ó. Então, design significa ter e desenvolver um plano, um projeto. Significa designar, ou seja, é para algo, para uma função. Eu estou criando uma capa de disco, né, por exemplo, para uma função, né? Para revelar o artista, a música, o contexto, o conceito desse artista, ou uma cultura, ou um momento histórico, né, um momento social, um ambiente. Então, o design ele tem que ter uma função, tá? Então, é trabalhar com a intenção, com o cenário futuro. Executando a concepção e o planejamento daquilo que virá a existir. Olha que legal, né? Executando a concepção e o planejamento. Olha, então ele não está só no desenhar, ele está antes disso, pensar antes de desenhar, né? Planejar para que vai servir essa capa, o que ela vai representar, né? Eu estou falando aqui da capa do disco, né, do vinil, ou do CD, ou, enfim, do artista, hoje do streaming, né? Todo mundo consumindo no Spotify. Então, essa capa, ela tem que ter um planejamento. Vai servir para qual função, qual propósito, né? E aqui a gente fala de intenção, né? Aqui a Mônica disse. Criar, desenvolver, implantar um projeto, ou seja, o design, significa pesquisar e trabalhar com referências culturais e estéticas com o conceito da proposta. Então, é questão cultural, é estética também. Então, é o visual, mas também é a função, é o funcional. Né? Olha que legal. Vou continuar aqui o dela. Ó. É lidar com a forma, com o feitio, com a configuração, a elaboração, o desenvolvimento e o acompanhamento do projeto. Então, olha que legal. Não é só criar uma capa, não é só criar enfim, uma cor e o nome do artista, o nome da música que eu vou lançar. Mas é também entender quem é esse artista, né? Que ambiente ele está inserido. Ele é, é, ele é um artista com expressão moderna, conservadora, é, ousada, abstrata, o que eu vou representar nesse gráfico, o que eu vou representar nesta embalagem. Podemos falar de embalagem, podemos falar de campanha publicitária, nesse outdoor ou nessa VT, comercial de TV. Né? Então, o que eu vou representar? O que eu vou e como o que eu desejo que as pessoas sintam? Olha que interessante isso. O que eu desejo, o que eu quero que as pessoas sintam, né? Quando ela olhar para essa embalagem ou essa capa desse disco, essa capa desse cover art aqui, enfim, a logo do artista, etc. Então, é um pouco do conceito, né? Da configuração, da elaboração, o desenvolvimento, o acompanhamento desse projeto. Então, ele vai me garantir que eu vou dar uma experiência, aqui no caso da música, não só musical, mas também visual. Né? E a gente fica ouvindo a música e olhando aquela arte. Né? Muitas pessoas, existe um grande número de pessoas que consomem música pelo YouTube. Né? E aí a gente pode falar um pouco também do audiovisual como processo de design, como um projeto, né? Porque o videoclipe ele é o áudio e o visual também, só que o visual é em movimento. É a única coisa que diferencia da capa, né, do clipe, é isso, é a imagem em movimento. Então, ele também tem que ter o mesmo conceito da capa, ele também tem que trazer os mesmos valores da experiência, proporcionar uma experiência para quem está olhando, vendo, seguindo, tá? E aí são técnicas de design, aí eu posso dizer N formas de você criar essa experiência, tá? E aí, obviamente, mais aprofundado que isso, a gente consegue entender estudando, né? Um pouco mais sobre, mergulhando no universo do design. Aqui, ó, eu vou dar esse aqui é um clássico case, né, de design, só para a gente entender um pouco. É o espremedor do Philip Stark. Ele chama Joyce Salif. Claro que um objeto como esse não sairia da mente de alguém muito convencional. Isso aqui, gente, é um espremedor de, de limão, de laranja, enfim. É um espremedor de fruta, tá? Olha só que belo é. Mas também
o quão funcional ele é. Tá? Ele parece uma aranha, um disco voador, eu não sei o que você está imaginando olhando essa imagem. Mas ela é um espremedor de fruta apenas. Mas olha como é bonito. Né? O autor, Philip, né, foi um dos designers mais criativos e conhecidos, né, naquele momento nascido hoje, né, todo mundo, essa peça aqui, ela é uma peça hoje muito mais decorativa, por conta da beleza dela. Como ela consegue ser bela, ou seja, esteticamente, visualmente, mas também funcional. Ela é um espremedor, né? Você vai colocar a fruta ali, vai sair um suco, né? Então ele nasceu em Paris, o Philippe, né? O criador dessa peça, em 1949. Ele sempre teve vontade de inventar coisas. Daí o interesse pela arquitetura, curso o qual ele se formou. E pelo design de móveis e objetos. Uma das características mais marcantes em seu trabalho está em reconstruir, né, do seu jeito, objetos comuns do cotidiano. E foi isso que ele fez com Jules Salif. Stark estava em um restaurante na Itália, degustando um prato de lulas, quando percebeu que faltava limão. Ao chamar o garçom, teve uma ideia e começou a rabiscar no guardanapo os primeiros traços do que se tornaria o famoso espremedor. Como prova de que seus talentos não são somente objetos ou móveis, mas também arte, esse mesmo guardanapo está exposto no Museu Alessi, né, pertencente à marca que fabrica o Jules Salif, desde 1990. É, esse, é, o Philip, ele é muito famoso, ele é um dos mais famosos da atualidade, e essa peça que ele criou, né, é um ícone do design. Por quê? Porque ela representa muito bem o que é o design. O design, então, ele vai criar algo bonito, ou seja, esteticamente, visualmente belo, mas também que tem função. Lembra da frase do Steve Jobs? Né? Que design é função. Então, ele cumpre a função dele. Ele é um espremedor. Mas ele não deixa de ser belo, imponente, né? Diferente, e inovador. Então, aqui a gente percebe claramente o que é unir a arte com a função, com o prático, com o design, tá? Então, não é só um espremedor, mas é um belo espremedor, né, de frutas. Enfim, esse representa ali um pouco do equilíbrio da arte com o design, tá? E existe, gente, aí eu quero fazer uma correção, existe uma coisa que os designers falam e não é correto, né? Porém é meio que um jargão, né? No meio publicitário, de marketing, que é assim: olha, pede para o designer fazer uma arte para mim de tal coisa. Pede para o designer fazer uma arte de outdoor, uma arte para o Facebook, uma arte para o Instagram. Né? É comum essa frase. Mas, gente, arte mesmo, a gente sabe que arte ele é muito mais complexa, é um universo, né? Para a gente julgar o que é arte. A arte nem sempre tem a função. Né? Nem sempre cumpre a função de uma coisa ou de outra. Às vezes ela é só para estigar, né? É só para estimular ou enfim, para deixar algo, para criar um ambiente, né? A arte ela cria isso, né? Ela nem sempre ela vai cumprir uma função. Ela não precisa ter esse compromisso de função, a arte. O design, sim. O design precisa ser funcional, ele precisa cumprir um propósito. Tá? Então, esse termo arte não se confundam, né? Quando fala, olha, faz uma arte, me manda uma arte de tal peça, me manda uma arte de outdoor, uma arte de uma camiseta, por exemplo, tá? Então, nem sempre aquilo vai ser arte, tá? Mas pode ser uma peça, né, de design, uma peça é, um- que cumpre uma função, ok? Então, só para a gente não confundir um pouco de quando. Porque essa linguagem é normal, é comum isso, né? A gente fala na agência sempre, fala, manda tal arte, mas é um pouco do jargão do mercado, né? Quem trabalha com marketing, publicidade. É, designer versus designer, né? Qual é a diferença aqui? Designer, então, só para a gente deixar bem claro aqui, designer é o profissional. Eu sou designer, eu trabalho com web designer, ou seja, eu sou o cara que cria as artes para Facebook, para Instagram, para um CD,
para um álbum, né? Para um disco, para um cover art para o Spotify. Então eu sou o designer, o profissional, né? Designer, o profissional que desenvolve as artes, né? Aí eu falei de arte, acabei de falar para vocês, né? Que desenvolve as peças. Tá? Correto é chamar peças, mas é comum falar arte. Então eu sou o designer que cria, né? E design sem, né? Enfim, o E e o R, aqui é a área de atuação, tá bom? Então por isso que você vai estudar design gráfico para se tornar um designer gráfico, ok? Ou você vai estudar design de mídias digitais para se tornar um designer de mídias digitais, ok? Então, exemplo, eu trabalho com design, eu faço web design, eu faço design de produto, eu faço design de moda, né? Aí a gente fala de diversos ambientes do design, tá? Eu falei o que é design, e eu falei um pouco mais do design gráfico, que desenvolve aquelas capas, né, belíssimas capas e artes ali para álbuns e etc. Mas tem o designer para web, que desenvolve sites. Tem o designer, não só o gráfico, né? O designer para web, que desenvolve, o designer para mídias digitais, né? Para ambientes digitais, cria peças para esse ambiente. O designer de moda, enfim, trabalha com moda, com peças da moda, desfiles, marcas, produtos, etc. Tem o design. Então, tem uma gama de profissionais, né, de design, tá? Que são designers, mas são dessas áreas de design. Então, tem um universo aqui. Eu falei mais próximo do designer gráfico, por conta dessa concepção aqui de capas de arte, né? Mas existem uma gama e você pode dar um Google e descobrir quanto universo existe aí para o designer e quais são as competências, né, para ele conseguir traduzir, né, a beleza e a função em um objeto, em um produto ou um serviço. Tá bom? Gente, é isso. Eu quero abrir agora para perguntas, tá? Se você quiser mandar um e-mail, esse é o meu e-mail aqui do design da Univem, tá bom? Eu sou professor do curso de designer gráfico e design de mídias digitais. Hoje eu falei aqui para vocês um pouco sobre a experiência do design e a música, tá? Falei o case aqui da gravadora Factory Records, da década de 60, 70 e 80, que foi quando o design se aproximou da música, e aí não só, né, nessa parte mais punk rock, dessa gravadora, né, do estilo um pouco new wave ali, um pouco eletrônico, mas o design também ele navegou por diversos ambientes e até hoje está presente em todos os ambientes, né, musicais. Falei também para vocês um pouco do que é design, né? Que design não é só desenhar bonito, mas ele precisa cumprir uma função, né? Que design não é desenho, design é projeto. Então, um projeto que resolve, né, algumas coisas. Amanhã eu vou falar um pouco mais, vou retomar um pouco disso aqui que a gente falou, mas eu vou também falar um pouco mais sobre a experiência das pessoas, né, do usuário. Então, quando a pessoa pega um vinil, ele olha, ele está tendo uma experiência. E é uma experiência visual e depois auditiva. E ela, essa experiência, gente, eu vou pedir só um minutinho aqui para vocês colocarem aqui algumas perguntas. Amanhã eu vou estar para vocês vou continuar com essa história, né, retomar tudo isso e vou falar um pouco da experiência e como eu posso promover essa experiência. Então, quando alguém pega um vinil, né, de disco, para ler, para ver, né, ter a experiência visual e ele vai ouvir, ter uma experiência auditiva. Então, como eu consigo promover essa experiência? De que maneira? E aí a gente vai falar sobre várias coisas amanhã. Termos como design thinking, que é um termo muito usado hoje, inclusive no mercado de inovação e tecnologia. Né? São termos que vêm revolucionando a forma de trabalhar os negócios, né? O business. Então, hoje a gente tem uma gama assim, de termos, né, de técnicas do design para ajudar na experiência do usuário. Então, todo mundo, quando você compra um disco, quando você compra um produto ou consome um serviço, você tem uma experiência, né? Amanhã eu vou falar, por exemplo, o Netflix, né? Ela melhorou a experiência da gente assistir filmes, consumir o audiovisual.
E por isso hoje ela é um case de sucesso. E ela usou do design para isso. Então amanhã a gente vai entender como o Netflix se tornou uma potência, né? Ela é, é, mudou até o business plan desse mercado. Ela mudou a forma como o consumidor consome, ela mudou a forma como se vende o audiovisual, né? Então, o Netflix ela é um case muito interessante, ela usa do design para isso. Né? E a gente vai entender um pouco sobre essa experiência amanhã e como a Netflix ou YouTube revolucionou, né? Ou o streaming, né? Revolucionou o mercado, de certa forma, a partir do design, a partir da atuação de um designer, né, dentro dessas corporações. Então são corporações novas, né, de inovação que usam do design como diferencial, como força. E eu quero abrir agora, quero saber de vocês aí se quem está acompanhando e tem alguma dúvida ou quer colocar alguma coisa aqui para a gente, quero uma discussão, né? Então eu quero deixar esses últimos minutos aqui para vocês complementarem aquilo que eu disse, se vocês têm algo a acrescentar, né? A gente diz aqui, a gente costuma dizer na Nuvem que o professor ele é um interlocutor, né? Um mediador do conhecimento. Ele nunca é o autor, né, da verdade, o dono da verdade. Então tudo é construído numa, num círculo, né? É construído em comunidade, é construído por pessoas. Então, se alguém quer acrescentar alguma coisa ou tiver alguma dúvida, pode perguntar agora, aproveita e escreva no chat, né, para eu poder respondê-los, interagir com vocês. E para a gente encerrar aqui esse primeiro momento, essa primeira parte, né, desse mini curso, mas que eu chamo de meeting, né, para a gente compartilhar aqui um pouco do que é design, música e experiência, e o que esses três têm a ver, né? O design, a música e a experiência de quem consome, e a experiência do consumidor final, do usuário. Alguma coisa, gente? Podem habilitar o áudio, se preferir, ou escrever no chat antes da gente encerrar esse primeiro momento. Mais alguém? Não? Tá, gente. Foi um prazer estar com vocês. Espero ter deixado um pouquinho aí do que é o design, um pouquinho dessa minha experiência musical, né? Eu que trabalho com música também. Explanar um pouquinho do que é o design desse universo. E amanhã eu vou entrar um pouco na experiência do usuário e vou ensinar, dar algumas dicas para vocês, tá bom? A respeito de como promover uma experiência a partir do design, a partir da música. Tá bom? A Ingrid acabou de dizer aqui, ó, eu vi um post muito legal no Insta que eles analisam a Netflix Web falando sobre o X. Que legal, Ingrid. O Netflix, ele é um case de sucesso. Ó, que legal, ela colocou aqui, pessoal, o link, tá? Para vocês quiserem clicar. Netflix é um case de sucesso, não só para o X Design, como também para Design Thinking. Amanhã eu vou dizer para vocês alguns artistas que são design thinking e que você não sabe, mas a gente vai entender um pouquinho amanhã e saber quem são eles e por que o design ele tem mudado o mercado, né? O Vale do Silício, esse ambiente de tecnologia e inovação, Netflix tem uma equipe de design dentro de UX design, né? Muito bem aplicada e com sucesso. Então, por que ele ele cresceu tão rapidamente, né? Se tornou um sucesso, né? Uma potência, né? Uma autoridade no mercado, né? Tem um share tão grande dentro desse mercado, por quê? Porque ela conseguiu equilibrar o design com a experiência, né? Ou seja, a arte do funcional, né? A gente falou aqui da música e o design, então podemos falar aqui do cinema e o design, né? Enfim, do audiovisual e o design. Obrigado pela sua contribuição, Ingrid. Mais alguém, gente? Posso encerrar? Foi um prazer estar com vocês, viu? Muito feliz. Deixei aqui o meu contato. Deixa eu parar aqui a apresentação, né? Vocês podem é, a qualquer momento vocês podem me mandar e-mail, perguntar, questionar ou qualquer coisa aí para a gente contribuir, né? Um contribuindo com o outro. E é isso, foi muito legal. Obrigado, Kevin. Que bom. É, a gente encerra hoje
entendendo um pouco dessa união do design e da música. Amanhã sobre isso vai ser muito legal. Espero que vocês não percam. Voltem aqui para a gente conhecer um pouco mais desse universo de UX, né? Que a Ingrid acabou de compartilhar para a gente aqui. Obrigado, Ingrid. Kevin, obrigado também. Gente, um abraço para todos vocês, viu? Bruna, Clara, Gabriel, Giovana, né? Ingrid, Kevin, Lucas, Matheus, Maicon, Thaís, Yasmin. Muito legal estar com vocês. Obrigado pela presença. E a gente se vê amanhã às 15 horas. Tá bom? Beijo, paz e beats.